Olá, meu nome é doutora Jordana Caiafa, agradeço à comissão organizadora do evento pelo convite. Minha palestra é sobre reposição hormonal com testosterona no paciente osteoporótico. Eu sou ortopedista e traumatologista em Juiz de Fora, Minas Gerais, e declaro que não tenho conflitos de interesse nesta apresentação. Bom, a osteoporose é definida como uma desordem esquelética caracterizada por comprometimento da microarquitetura e força óssea, predispondo a maior risco de fraturas. É uma doença sintomática e silenciosa, altamente tratável. Por isso a gente fala tanto em prevenção. A população está envelhecendo, a expectativa de vida está aumentando e a osteoporose é a enfermidade óssea de maior incidência no mundo. É a doença osteometabólica mais frequente no idoso e os números assustam. 50% das mulheres e 20% dos homens acima de 50 anos terão uma fratura por fragilidade. Ela é mais prevalente nas mulheres, mas a mortalidade é maior nos homens. Os fatores de risco já são conhecidos e levam a uma diminuição da densidade mineral óssea, desequilíbrio entre remodelação e reabsorção, aumento do risco de fratura, impactando negativamente na qualidade e na expectativa de vida. Então, relembrando o mecanismo de ação da testosterona, a testosterona sofre ação de duas enzimas, da 5-alfa-redutase, que converte ela em DHT, e da aromatase, que converte ela em estradiol. Aqui alguns sítios de expressão da aromatase e o osso é uma delas. A atuação dela no metabolismo ósseo se dá principalmente através de uma ação direta via receptor androgênio, e o osteoblasto e o osteócito têm receptor androgênio, ou através do estradiol após conversão pela aromatase. Então, sabe-se que há uma correlação positiva entre androgênios e densidade mineral óssea. Uma testosterona normal, ela é um estímulo positivo para a atividade osteoblástica via receptor androgênio e inibe interleucina 6, que inibe a atividade osteoclástica, ao passo que uma testosterona diminuída estimula Rank-L, aumenta a atividade osteoclástica. Então, uma testosterona normal, ela garante mais síntese do que consumo. Então, vamos a algumas evidências. Esse é um artigo de 2008 que mostra a associação de SHBG e hormônios sexuais, testosterona e estradiol, com o risco de fratura do quadril em mulheres pós-menopausa. Ele é um braço do WHI, tá? E ele pegou 400 mulheres com fratura de quadril e 400 sem fratura e dosou estradiol, testosterona e SHBG. E concluiu que há uma associação entre o SHBG alto e aumento do risco relativo de fratura do quadril em mulheres acima de 65 anos. E diante de uma testosterona endógena mais elevada, um risco menor. Lembrando que o SHBG é uma proteína carreadora de testosterona, que ele já aumenta com a idade. E quanto mais alto o SHBG, menor a testosterona biodisponível. Esse é um outro artigo de revisão que mostra a testosterona e a saúde óssea no homem. Ele mostra a prevalência de hipogonadismo em homens com fragilidade óssea. Então, aqui a prevalência variando de 7% a 58% em homens com osteoporose e fratura, evidenciando uma íntima relação de baixa testosterona com hipogonadismo e baixa densidade mineral óssea. Concluindo que nível hormonal é preditor, sim, de risco de fratura. Lembrando que no hipogonadismo masculino, não só a testosterona está diminuída. Grande parte do estradiol do homem vem da conversão periférica pela testosterona. E o estradiol é mais potente para a massa óssea do que a própria testosterona. Esse é um artigo de 2018, mostrando alterações metabólicas em pacientes com câncer de próstata durante privação androgênica. Então, ele mostra alterações lipídicas, alterações glicídicas e alterações ósseas diante de terapia de privação androgênica. E encontrou no primeiro ano uma redução da massa óssea de 2% a 8%. Então, diante de privação androgênica, uma perda de massa magra, perda de massa óssea, maior fragilidade, risco de queda e de fratura. Essa é uma meta-análise mostrando a prevalência de osteoporose em pacientes sobreviventes de câncer de próstata, também em terapia de privação androgênica, mostrando de 9% a 53% de osteoporose entre eles. Então, os objetivos do tratamento é aumento da formação, diminuição da reabsorção, aumento da massa óssea e da força muscular. Aqui, a lista de fármacos liberados no Brasil, e nesta tabela estão medicações com recomendação grau A para aumento de formação e diminuição da absorção. Sabemos que essas medicações não podem ser utilizadas por longo prazo, e aqui não consta os esteroides anabólicos. E aqui cabe uma reflexão. O que fazer nesses pacientes após o tempo de uso? E aqueles que têm contraindicação à utilização dessas substâncias?
vão ficar sem alternativa farmacológica e os esteroides anabólicos podem ser uma dessas alternativas. Como outras opções farmacológicas, vamos falar brevemente da nandrolona. Ela não é tema específico na nossa palestra, mas não tem como falar em esteroide anabólico na osteoporose, na mulher pós-menopausa, sem falar da nandrolona. Então, trabalhos da década de 60 mostram aumento da massa óssea, redução da dor e melhora funcional, redução de fraturas e as demais medicações antirreabsortivas, elas não atuam em massa magra e na força muscular. Aqui um bulário da nandrolona, mostrando a indicação para tratamento da osteoporose. Com relação à testosterona na mulher, ela não consta nos guidelines e nas diretrizes. Então, aqui, diretriz brasileira da revista de reumatologia, guideline da Endocrine Society, guideline europeu, onde não consta a testosterona como uma opção farmacológica. Embora ela não conste nos guidelines, bons trabalhos mostram que há um desfecho positivo do uso de testosterona em mulheres da pós-menopausa para a osteoporose. Aqui um artigo publicado no Lancet, mostrando que a densidade mineral óssea é maior quando utilizada testosterona e estradiol combinados. Aqui mostrando a massa óssea na coluna lombar, região trocantérica e de corpo total, e em vermelho mostrando a associação de estradiol com testosterona. Então, o sinergismo deles é benéfico e aumenta a densidade mineral óssea de uma forma mais importante. Com relação à testosterona no homem, esse é um artigo que é uma crítica ao FDA, que considera questionável a reposição de testosterona no hipogonadismo relacionado à idade. Segundo eles, é secundário ao envelhecimento. E o artigo responde, mostrando que os sinais e sintomas são semelhantes no hipogonadismo clássico e no hipogonadismo relacionado à idade, e que a terapia de reposição de testosterona é benéfica, independente da causa. Esse outro artigo é uma meta-análise mostrando o efeito da testosterona na composição corporal, metabolismo ósseo e lipídico, e conclui que TRT em hipogonádicos aumenta a massa óssea, aqui mostrando a massa óssea da coluna lombar e o diamante deslocado para a direita, e que há uma redução dos marcadores de reabsorção óssea, aqui mostrando a reabsorção óssea e o diamante deslocado para a esquerda. Esse outro artigo, extremamente interessante e atual, publicado agora em 2022, mostrando a suplementação de testosterona e os parâmetros ósseos. Ele é uma revisão sistemática e meta-análise, com mais de 3.000 pacientes no segmento médio de 66 meses. E ele conclui que há uma redução significativa dos marcadores de reabsorção óssea, aumento da massa óssea, principalmente em coluna lombar e em pacientes diabéticos, e que os efeitos na densidade mineral óssea são mais evidentes quando a testosterona é mais baixa. Aqui, um guideline publicado em 2018 na revista Andrology, mostrando os esteroides anabólicos no manejo da saúde óssea dos pacientes, dos homens. E aqui alguns highlights. Diante de hipogonadismo, fazer uma avaliação óssea. TRT em paciente jovem previne perda óssea e reduz marcadores de reabsorção óssea. Ele não recomenda TRT isolada no tratamento da osteoporose e em idosos é questionável e depende da gravidade da deficiência. E sem evidências em idosos com testosterona normal ou limítrofe. Então, embora seja questionável a utilização da testosterona em idosos para aquisição de massa óssea, bons trabalhos mostram outros benefícios, como aumento da massa muscular e associação com melhora da aptidão física e da mobilidade. E sendo assim, há aumento da aptidão física, menos queda, menos fratura. A terapêutica, como a gente não dispõe de guidelines e de diretrizes, e nesses próprios trabalhos há grande variação das vias de administração e de posologia. As principais vias de administração é através de gel, de adesivo, intramuscular, na dose de 100 mg por semana ou 200 mg a cada 2 semanas, e através de pellets, que são implantes hormonais bioabsorvíveis, na dose de 1.200 mg. Então, é necessário olhar além do osso. Além da terapêutica específica, através de antirreabsortivos, é necessário uma adequação nutricional através de um aporte proteico maior e de reposição de vitaminas, estímulo a exercícios resistidos, a musculação vai aumentar a massa muscular e a força desses pacientes, e a terapia adjuvante através dos esteroides anabólicos. Se para dor tem analgésico, para inflamação tem anti-inflamatório, para catabolismo tem anticatabólico e anabólico ao mesmo tempo.
Diante de tantas evidências mostrando aumento da densidade mineral óssea, concluímos que existem boas razões para o uso racional de esteroides anabólicos como adjuvante terapêutico na osteoporose. Muito obrigada.